Hola de nuevo. Olá, Ya olá. na última aquí tramo, last but not least, pronto, vamos a deixar aquí a platea para Andreia. Como decimos, puedes presentarte a vontade. Estamos aquí, pronto, entre colegas e, pronto, estamos aquí muito interesados por ver como vamos a completar, que até agora está muito bem compensado, ¿no? As intervenções, as duas primeiras, e com certeza Andrea vai a aportar coisas novas e interessantes e relevantes. Obrigado, André. Todo tu. Obrigada. Antes de mais, agradecer o convite e dizer que depois do que ouvi a Rita nos contar, é que um estímulo e uma esperança. A juventude de Trás-os-Montes e Alto Douro é ativa e isso é algo que me traz realmente esperança em momentos em que muitas vezes, quando estamos nestas lutas e quando estamos em algum espírito de missão, nos traz algum desalento e vou-vos dizer que é com bastante satisfação que ouço dizer que em Trás-os-Montes, eu faço parte da região, eu sinto-me parte de uma região chamada região de Trás-os-Montes Alto Douro, apesar de administrativamente ela ainda não estar composta, mas tenho ainda a esperança que um dia sejamos uma região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e mais do Douro, porque estou no Conselho de Pelos da Régua, mas alienta-me saber que há jovens que se preocupam e que estão de uma forma muito digna a trabalhar estas questões. Estas questões da igualdade ou da desigualdade ainda, infelizmente, de género, é algo realmente que nos deve mover a todos, é algo que nos deve chamar a todos enquanto grupo, enquanto sociedade, porque como já foi dito pela Maria, já foi dito pela Rita, direitos das mulheres são simplesmente, tão simplesmente direitos humanos. E nós lutarmos, falarmos sobre direitos humanos numa sociedade que se quer una e progressista, é algo que neste momento já não deveríamos estar na luta, devíamos estar já na fase da construção e no melhoramento, mas ainda estamos, infelizmente, em muitos países ainda mais do que o nosso, mas mesmo no nosso ainda estamos na fase da luta. É perigoso ainda dizermos, e infelizmente ainda é perigoso dizermos que já fizemos tudo, porque não fizemos tudo e ainda pode haver retrocessos civilizacionais. E eu comecei sem me apresentar. Eu sou André Simões e sou jurista de formação. E neste momento penso eu que me convidaram também, não só por ser jurista, mas porque coordeno um grupo de trabalho, que eu chamo mais um grupo de estudo e de trabalho, que é um grupo de um órgão político. Nós estamos em campanha política, portanto não vou fazer menção a qual é o partido político em que nós nos estamos integradas, mas é um grupo que faz parte de um partido político em que nós estudamos a igualdade e os direitos e somos mulheres que representam esse partido político. E aqui na região, representar partidos políticos também é algo. Não estou a dizer que é uma inovação, claro que não é, mas chegarmos às tomadas de poder não é fácil. Mesmo dentro dos partidos políticos, não é fácil as mulheres chegarem às tomadas de decisão e aos órgãos de poder, digamos assim. Podem-me dizer, mas com as cotas as coisas melhoraram. As coisas foram facilitadas, mas não são facilitadoras. Ou seja, se há uns anos atrás vocês me perguntassem, ou me tivessem perguntado se era a favor das cotas, obviamente que não, como princípio não o sou, mas neste momento vejo que é uma necessidade e mantém-se essa necessidade, porque estando então no interior ainda mais se mantém essa necessidade. Eu estou num concelho em que nós temos 8 freguesias, nós tínhamos 12, mas depois das uniões de freguesias nós passamos a ter 8 freguesias e só numa freguesia que a presidente da junta é uma mulher. E foi agora nas últimas eleições autárquicas que essa mulher conseguiu estar à frente de um órgão tão importante
que é uma junta de freguesia, porque é aquele que está mais próximo das populações. Há dias falava com ela e perguntava-lhe como é que estavam a correr as coisas e ela dizia-me, é muito difícil quando ainda nos chamam nomes, mas nomes feios, não é? Não lhes chamam nomes bonitos. Chamam-lhe nomes muito feios e dizem vai para casa porque o teu lugar não é aqui. E isto passa-se em pleno século XXI. E isto passa-se num concelho que está muito próximo até do litoral. E, portanto, todos os nossos movimentos e tudo aquilo que nós possamos fazer para corroborar e para ajudar estas mulheres a manterem-se, às vezes não é o chegar lá, é o manterem-se lá, porque a pressão é enorme. A pressão social é muito grande. E não tem a ver com as ideologias de um partido ou de outro partido. Certamente, se fosse outro partido, a pessoa ia ter, da parte, se calhar, dos homens do meu partido, outras manifestações também erradas, erróneas, e que nós temos que combater, independentemente do lado ideológico em que nós estamos, sendo certo que as mulheres fazem a diferença. E quando eu digo fazem a diferença, não é, não, eu digo muitas vezes nós podemos, não devemos dizer que fazemos melhor, mas fazemos diferente e fazemos falta estarmos em lugares de decisão. Só aqui para termos ideia, em 2023 a SIG, que é a Comissão da Igualdade de Género, sai todos os anos com muitos dados e são dados que nós precisamos de, muitas vezes, de sentar e de ter a noção, porque muita gente diz, vocês já não precisam das cotas, isto é desnecessário, há as questões de mérito, com certeza que sim. Vos garanto que todas as mulheres que estão na política estão por mérito, porque se não fosse por mérito, nem as cotas nos salvavam, porque mesmo com mérito é difícil lá estar, não é? Portanto, e pergunto muitas vezes nas reuniões que faço, quando essa questão é levantada, quantos anos e quantas décadas nós tivemos em que os homens estão em lugares de poder, em lugares de decisão, e que nunca o mérito lhes foi aferido. Isto, se calhar, é algo que pode surgir daqui a discussão, mas é uma realidade. Muitas das pessoas que chegaram ao poder desde os 25 de Abril foram maioritariamente pessoas do sexo ou de género masculino, e o mérito dessas pessoas não lhes foi aferido de uma forma tão intensa como é aferido todos os dias nas mulheres que estão a tentar exercer os cargos políticos de uma forma muito transparente, com muito esforço, porque a partilha do bolo é muito grande. Nós temos várias fatias na nossa vida. Nós temos a nossa vida familiar, nós temos a nossa vida social, nós depois temos da familiar é muito intensa, porque nós somos aquelas que ajudamos a família, sem dúvida alguma. Claro que hoje em dia já há maior casais que fazem a partilha, mas a maior parte deles ainda não o faz. E isto também tem a ver, e agora recuando um bocadinho, eu ia apresentar aqui alguns números, mas recuando um bocadinho àquilo que eu acho que é o fundamental nisto tudo. Isto tudo tem a ver com a literacia e tem a ver com a educação. E tem a ver com as formas como nós educamos as nossas crianças. E isso tem a ver com aquilo que é feito já desde a pré-escola. Já desde a pré-escola nós temos os estereótipos de género bem fincados, não é? E é difícil, tem sido muito difícil desconstruir. Nós, eu e o meu grupo, quando promovemos a nossa candidatura a esta estrutura, desenvolvemos-la através de um mote muito simples, que é a desconstrução dos estereótipos, a promoção de uma cultura de igualdade. E posso-vos dizer que mesmo neste grupo, teve que haver um ensinamento, digamos assim, uma formação de base, porque havia mulheres que diziam: Eu não sou feminista, e com muito medo a dizer isto. E eu dizia: Não, desculpem, vocês têm que ser feministas. Feminista não é ser contra ninguém, não é? Houve aqui uns anos intermédios em que ser feminista parecia que era algo contra. O feminismo não é algo contra ninguém. Não é contra os homens, não estamos aqui a formar uma guerra de sexos, obviamente que não. Estamos a promover a igualdade. Portanto, se somos todos seres com os mesmos direitos e os mesmos deveres, então temos que ser tratados como tais, e temos que construir uma sociedade em que isto seja algo natural, não é? Seja algo natural. Quando estudei Direito, estudei duas correntes
uma de direito positivo, que é aquilo que está nas leis, nas normas, e depois há a corrente do direito natural, que é aquilo que é o correto, o justo. E o correto e o justo, independentemente que esteja nas normas ou não, é nós sermos tratados como iguais. Felizmente, em Portugal, já houve avanços legislativos, como dizia muito bem a Rita, nós já temos muitos instrumentos legislativos, às vezes temos uma mais opção desses instrumentos, mas somos o país em que os instrumentos legislativos nesta área são os mais desenvolvidos, podemos dizê-lo também, né? Não é preciso estarmos sempre com a parte negativa da questão, temos muitos instrumentos positivos para a igualdade e para o tratamento igualitário de imensas situações, mas muitas vezes a execução dos mesmos não é melhor. Posso-vos dizer aqui que a representatividade de homens e mulheres, em algumas instâncias de poder e tomada de decisão, é muito diferenciada. Nós, no Tribunal Constitucional, temos 69,2% de homens contra 30,8% de mulheres. No Conselho de Estado, nós temos 83,3% homens, 16,7% são mulheres. No Supremo Tribunal de Justiça, 67,8% são homens e 32,20% são mulheres. Podemos dizer que daqui a uns anos isto realmente se vai inverter, mas ainda faltam muitos anos, porque a maior parte das nossas magistradas, aquelas que estão a entrar agora, são de mulheres, e a maior parte, e quando eu estou a dizer a maior parte, mais de 80%, e portanto isto obviamente que se vai inverter, mas ainda faltam aqui umas décadas para isso acontecer. No Conselho Superior do Ministério Público temos 52,6% homens, já temos 47,40% são mulheres. No Conselho Económico e Social, 70% são homens e 30% são mulheres. No Conselho Nacional de Educação, 63% são homens e 36,9% são mulheres. E no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, 65% são homens e 35% são mulheres. Portanto, são estes os factos, são estes os números, e muitas vezes quando os homens nos dizem mas vocês lutam por o quê? Porque está tudo, os direitos são iguais, a legislação já está na ordem do dia para a igualdade, vocês até têm cotas, nós é que somos obrigados a vos chamar, nós é que temos que vos ir chamar. Não, quer dizer, foi uma necessidade e foi a melhor forma, digo eu, ou a única forma em que se conseguiu encontrar para as mulheres serem chamadas para alguns lugares de decisão, porque de outra forma, vos garanto, e com alguma experiência que tenho em questões de partidárias, político-partidárias, as mulheres efetivamente não seriam chamadas. E vou-vos dizer aquilo que acontece muitas vezes, e certamente a experiência que eu tenho, noutros partidos acontece o mesmo, infelizmente, para constituir listas nas nossas freguesias rurais. Para constituir listas nas nossas freguesias rurais, nós precisamos, obviamente, de cumprir a lei da paridade. Em muitas citadinas nós já temos uma alternância de género, o que é excelente, mas nas rurais temos que cumprir pelo menos a lei da paridade. Isto tem sido uma dificuldade imensa, até pela pressão social. Os homens não querem que as mulheres vão nas listas. Os homens não deixam e as mulheres ainda têm um perfil de subserviência tal que também não vão. Então o que é que acontece? Muitas vezes os homens colocam as mulheres nas listas e cumpre-se a lei da paridade e depois, passado um mês, 2 meses, ela desiste e ainda há uma lacuna na lei, é que ela não tem que ser substituída por outra mulher e, portanto, sobe o homem que está a seguir na lista, cumprindo-se então na apresentação da lista, mas depois na execução de todo aquele mandato estão só homens nos órgãos executivos e nos órgãos deliberativos, nas juntas de freguesia e nas assembleias de freguesia. Portanto, faz toda a diferença as mulheres estarem nesta luta ativa, faz toda a diferença a educação, a sensibilização para estas questões, porque, como disse a Rita, e eu fixei muito bem, a política somos todos nós, fazemos parte da política, é também algo que eu digo muitas vezes nos nossos encontros e nas nossas reuniões, nós muitas vezes menosprezamos os políticos, muitos deles portam-se mal e muito mal, mas para isso existe a justiça e, portanto, vamos acreditar que quando há erros ou quando há ilegalidades ou irregularidades, a justiça estará lá para atuar,
Mas não é só enquanto político, enquanto pessoa, não é? Porque o político é uma pessoa, é um representante da nossa sociedade. Portanto, políticos somos todos nós, em representação de associações, em representação de órgãos políticos, em representação de nós mesmos. E, portanto, nós todos temos a possibilidade e a capacidade de pensarmos as coisas. E ao pensarmos as coisas, temos que pensar, se calhar, na forma como o dizemos e o fazemos em coisas tão simples como tratar perante uma assembleia as pessoas como todos ou todas, quando a maioria é mulher ou quando a maioria é homem. Falei há pouco, há poucas semanas, com um linguista que me dizia, porque isto também está na ordem do dia, e que me dizia que não é errado quando 99% das pessoas que estão numa plateia sejam mulheres e 1% seja homem, nós temos por norma, é normativo nós dizermos todos os presentes. E eu perguntava-lhe se isto, a nível linguístico, era um erro nós tratarmos as pessoas por todas e não por todos, estando maioritariamente mulheres. Ele dizia, não tem nada a ver com linguística. Isto tem a ver com ações de poder. Isto tem a ver com a história que nós conhecemos, em que o patriarcado se impôs e, portanto, era raro, se calhar, numa ação política, estarem mulheres. Era raro num discurso nós dirigirmos para um público em que maioritariamente estavam mulheres. E, portanto, a ação do poder daquele patriarcado era esta. E, portanto, eram todos, não tem a ver com a linguística, tem a ver com hábitos e com costumes enraizados na nossa sociedade. Podem dizer assim, mas isso não é nada, não, isso é muito. Mudarmos um pouco a nossa linguagem, dirigirmos àquelas pessoas como todas as que estão presentes. Eu, por exemplo, faço com boa tarde a todas e a todos, independentemente seja maioritariamente uns ou outros, porque acho que todos que estão ali representados o devem ser. Mas isto faz a diferença. Faz a diferença também, por exemplo, enquanto na educação, no pré-escolar, nós dirigirmos às crianças e demonstrarmos que as profissões que podem assumir são profissões que, independentemente de ser homem ou mulher, elas podem nos ter. Eu vi há dias um vídeo muito interessante que era uma sala de aula em que estavam meninos e meninas e a educadora pediu-lhes para desenharem profissões como um bombeiro, um piloto de automóveis, um condutor, um maquinista de um comboio, e todos os meninos e todas as meninas desenharam homens no exercício destas funções e dessas profissões. E passado um dia ou dois, essa educadora chamou lá à sala de aula eh, uma mulher que era maquinista, que conduzia um comboio, uma mulher que era piloto de um carro de corrida e uma bombeira. E se vocês vissem a cara das crianças, é uma coisa extraordinária. Elas ficaram admiradíssimas e olhavam para os desenhos. E a educadora distribuiu novamente os desenhos e olharam para os desenhos. E elas disseram: podemos desenhar outra vez? E educadoras podem desenhar outra vez. Então elas desenharam as bombeiras, elas desenharam os pilotos. Portanto, tudo isto começa naquilo que é o ensino pré-escolar, não é? E demonstrarmos e conseguirmos ir implementando realmente a igualdade como algo natural e como algo que é um direito humano e que não se devia fazer este esforço tão grande, mas que temos que continuar a fazer para demonstrar que homens e mulheres têm ou podem ter as mesmas capacidades, podem exercer as mesmas funções, as mesmas. E continuo a dizer, não melhor, não vamos estar aqui com a tal luta de sexos, porque isso é errado, porque nós estamos a falar de igualdade, estamos a falar de integração. Portanto, não há melhores ou piores, há diferentes, com diferentes características, muitas vezes, diferentes perfis, diferentes pensamentos, mas que todos integrados, certamente que faríamos uma sociedade muito melhor, sociedade mais coesa, mais igualitária, mais liberta, porque outra coisa que eu ouvi e foi muito interessante, as mulheres são livres, e era coisa que não havia antes do 25 de Abril. Recordo que antes do 25 de Abril, estamos a falar só 50 anos atrás, as mulheres professoras, por exemplo, para casarem, tinham que ter uma autorização, e não era do pai nem da mãe, era do Ministério.
porque tinha que saber, o Ministério da Educação tinha que saber qual era o perfil da pessoa com quem é que a professora ia casar, porque não podia receber ordenado inferior a, nem que tinha que ter uma categoria social inferior a. E, portanto, a pessoa, a mulher, para sair do país, tinha que ter autorização do marido. Se isto só ocorreu há 50 anos atrás. Portanto, tudo isto, como dizia a Rita, como dizia a Maria, está ligado. Nós não podemos olhar para a igualdade ou para a desigualdade e não olhar para regimes, e não olhar para orientações, e não olhar para movimentos que assustam a Europa, porque não assustam só Portugal. E já existem, e já estão aí. E, portanto, tudo isto, peço desculpa se estou a fugir um bocadinho ao tema, mas eu acho que isto está tudo integrado, e efetivamente está, porque nós sabemos quem é que defende o quê, e as ideologias políticas e os movimentos que existem e assolam a Europa são assustadores, porque são esses movimentos que trazem estes retrocessos. Porque foi evidentemente com a liberdade, foi evidentemente com regimes democráticos, que é disso que estamos a falar, independentemente de todos os outros partidos que defendem a democracia. Todos os partidos que defendem a democracia mais ou menos defendem os direitos das mulheres e, portanto, defendem a igualdade. E isto é que nós temos que ter agora muito em conta. Nós estamos a defender os direitos das mulheres, temos que defender também a liberdade. Outra vez nos colocaram na posição de termos que estudar muito bem a história para não esquecermos aquilo que nós já conquistamos e que precisamos de conquistar cada vez mais e estarmos presentes em todos os movimentos que sejam movimentos de avanço, movimentos de energia positiva e que nos tragam a ideia de que homens e mulheres, com as suas diferenças, porque nós não podemos dizer que não há diferenças de biológicas, mas que têm os mesmos direitos, obviamente terão também os mesmos deveres. Portanto, são esses avanços civilizacionais que estão nestas lutas. E pegando naquilo que a Rita também nos disse, nós aqui, enquanto grupo de estudo, enquanto grupo de trabalho, enquanto grupo que se quer evidenciar como pessoas ativas na política, na sociedade e como representantes de uma determinada ideologia, nós falamos muitas vezes que necessitamos de simbologia. E por uma questão de simbologia, no dia 8 de março de 2023, nós não fizemos o almoço ou o jantar do dia da mulher. Não porque tínhamos alguma coisa contra as mulheres que se juntam e que o fazem, das várias condições que tenham para o fazer, mas porque achamos que nós, como grupo político e de estudo, nós devíamos fazê-lo de forma diferente. Então fizemos e promovemos o jantar da igualdade, porque consideramos que só com os homens, as mulheres e os homens e as mulheres, porque nós é indiferente, é que conseguimos algo e algo diferente. Porque na educação de um filho ou de uma filha deve estar o pai e a mãe. E esse pai e a mãe são os exemplos claros daquilo que vai ser depois a repetição ou não daqueles padrões. E, portanto, um filho que vê a mãe constantemente a ter as mesmas tarefas domésticas e o pai a não as ter e ter outras tarefas, como seja, se vamos falar de eletricidade, vamos chamar o pai porque o pai é que percebe de eletricidade, ou se vamos falar de limpeza da casa, é a mãe que o vai fazer, ou as compras vão ser feitas pela mãe e os cozinhados pela mãe e o pai não ajuda, o pai não está presente, nem eu ajuda, porque a palavra ajuda também traz aqui uma carga muito negativa, ninguém tem que ajudar, toda a gente tem que colaborar, não é? Todos temos que ser colaborantes, porque todos nós vivemos dentro de uma determinada casa e, portanto, todos devemos colaborar. Mas são estas pequeninas ações, parecem pouco importantes, que fazem toda a diferença, porque são os padrões repetitivos que depois aquela criança vai ter. Depois é todo o ensinamento que dentro de casa também tem que se ter para contrariar algo que hoje em dia assusta bastante. A violência doméstica assusta bastante. A violência no namoro está cada vez a atingir percentagens maiores. E isto também tem que ser combatido,
porque é por aqui que se começa depois a cavalgar para outro tipo de violência, para outro tipo de criminologia que assusta e que estão a aparecer nos tribunais. E a violência no namoro é algo assustador, porquê? Porque aqui não deveria de haver sequer cadeia, eles estão a conhecer-se, não é? O enamoramento seria uma fase bonita da vida dos jovens, em que eles estão a descobrir a sua sexualidade, estão a descobrir como estar perante o outro, como demonstrar os seus sentimentos, e já nesta fase, em que deve ser a fase, se calhar até mais bonita da vida de um adolescente, já há violência, já há limitações de como vestir, de como estar, de com quem falas, como estás, como te apresentas. E quando eu digo isto, não é só, infelizmente, maioritariamente, os dados são de que são os rapazes que estão a exercer essa violência contra as raparigas em maior número, mas também existem raparigas, temos que o dizê-lo com frontalidade, senão não estávamos também a ser francos e leais perante aquilo que nós estudamos e aquilo que nós sabemos, que também o fazem. E, portanto, é esta falta de liberdade que começa já na adolescência. Porque é que isso está a acontecer ainda não sabemos, já há vários estudos sobre estas matérias, temos é que tentar desconstruir tudo isto, temos que tentar demonstrar que só em liberdade, em franca solidariedade, é que nós podemos viver uma vida saudável e podemos nos demonstrar como pessoas ativas, profissionais que valorizam a ética, pessoas que consideram o outro exatamente como nós somos. Há várias frases impactantes e que nós vimos na comunicação social, e essas frases, se calhar, muitas das pessoas dizem: não há necessidade de falarmos assim, não será bem isto, mas se calhar são aquelas que mais puxam ao sentimento e são aquelas que é necessário nós continuarmos a dizê-lo. Não trates a tua mulher como não gostarias que tratassem a tua mãe, não trates a tua mulher como não gostarias que tratassem a tua filha. Isto tudo pode desconstruir um pouco. O estarmos presentes e estarmos ao pé de mulheres sofredoras também é importante. Vou-vos dizer que às vezes não fazemos da melhor maneira. E quando eu digo isto, também faço uma meia-culpa. Antes de estar nestes movimentos, eu achava que era muito fácil mulheres sofredoras de violência doméstica saírem desses contextos. Não é nada fácil. E não é fácil, às vezes, nem é pelo aquilo que nós pensamos. Já não estamos a falar só de situações de dependência económica. Antigamente falava-se muito e era realmente essa uma das causas. Mas sabemos muitas vezes que há uma grande pressão social e continua a haver, familiar também. E há violência psicológica. Há hoje em dia grande dificuldade das mulheres saírem dos seus lares. Isto é algo que já o próprio legislador já está a tomar em consideração. Há vários movimentos que também já estão a fazer pressão e uma importante pressão para que isto seja alterado, porque muitas das vezes as mulheres são elas que saem, quando eu digo as mulheres, ou as vítimas de violência doméstica, maioritariamente mulheres, digamos, saem de casa enquanto que os perpetradores dessa violência estão e continuam a estar nas casas. Mas não esqueçamos uma coisa, eu digo isto imensas vezes a todas as mulheres com que eu vou falando, e algumas têm que levar um puxão de orelhas também. É quando utilizam mal esta bandeira e quando utilizam mal a legislação que nós temos. A legislação que nós temos não é para ser utilizada para ser contra aquela pessoa por si só, porque estamos num caso, por exemplo, de divórcio. Temos de ter muito cuidado, porque já há pessoas, mulheres e homens, mas vou continuar a dizer maioritariamente mulheres, que utilizam mal estes instrumentos. E ao utilizarem mal estes instrumentos, estão a impedir muitas vezes, estão a regredir e impedir muitas vezes que as mulheres efetivamente os usem como o devem usar de uma forma justa, não é? E portanto nós só devemos utilizar aquilo que a lei nos dá quando nós temos esse direito e não utilizar de forma errónea, porque isso vai estragar todo um processo e vai estragar toda uma luta que começou há muitos anos
e que já temos muitos avanços, e portanto não queiramos agora, nós, nós aquelas que lutamos por isto, de uma forma muito espontânea, muito liberta, temos também a avisar aquelas que o fazem de forma muito errada, porque também o existe, e isso pode estragar anos e anos de luta, de trabalho e de estudo, e prejudicar aquelas que efetivamente precisam disso. Sabemos que existem já albergues para as mulheres estarem com os seus filhos, não é a melhor forma de estar, não é sair das suas casas, não é? Mas também não podemos esquecer que existem vários princípios do direito e que nós vivemos ainda, felizmente, e acredito que vamos viver durante muitos anos, no Estado de Direito Social. Existe o princípio indúbio pro réu e, portanto, é difícil retirarmos as pessoas daquele ambiente, é difícil retirarmos as pessoas daquela casa, é difícil, e portanto nós temos que ir para e passo aquilo que elas vão conseguindo fazer, ajudar, diminuir a agressão, tentar diminuir a agressão, estar presentes, dar aquilo que conseguimos dar. Muitas vezes é só falar, às vezes elas só querem que nós ouçamos, não querem grandes soluções. Aquilo que eu imaginei quando estava a estudar, estava na universidade, que chegaria depois ao meu exercício da função e que ia fazer os tais milagres, isso não existe, não é? Nós não vamos conseguir tirar todas as mulheres destes ambientes e colocá-las em casas iguais, boas, com tudo, e que elas depois tenham uma vida completamente feliz por ali afora e que esqueçam tudo o resto. Isto é impossível. Isto é impossível, portanto, a tentativa é diminuir a agressão, a tentativa é que elas saibam e conheçam os seus instrumentos, a tentativa é que a outra parte que está a ser agressor que vá percebendo que há todo um grupo de apoio e, portanto, ele próprio ou ela própria vá diminuindo essa agressão de uma forma muito paulatina e que consigamos, par e passo, fazer com que isto é que não aconteça. Porque depois de acontecer, todos os instrumentos e meios que existem são muito débeis. E temos que ter muito cuidado. Eu muitas vezes digo, irmos buscar os técnicos e os especializados. Eu, por exemplo, não sou, e quando conheço alguma situação, vou falar com quem sabe. Portanto, aquela sensação de nós vamos resolver tudo, não vamos, não é? A Rita disse isso e muito bem, conhece as populações, está com elas. Nós não vamos resolver tudo. E há pessoas que não querem e vamos feri-las muito se nós expusermos, se nós. Agora, nós temos é que evitar que haja dramas maiores e vamos ter que os ajudar na medida das nossas possibilidades e naquilo que elas também conseguirem dar, não é? Que conseguirem estarmos mais presentes e capacitá-las mais. Portanto, há aqui vários modelos que nós temos que agir na preparação dos nossos jovens e na desconstrução logo ao início, que é para isto não continuar, e depois naquilo que já existe. E aí sim temos uma intervenção que tem que ser muito cautelosa. Existem já técnicos especializados até para receber as vítimas de violência doméstica. E muitas vezes falam, nos tribunais não fazem nada. Os tribunais está tudo mal. Este Estado é uma miséria, porque depois saem todos cá para fora e vão perpetuar o crime. Também não é verdade. Portanto, temos de ter cuidado com as parangonas dos jornais, com aquilo que dizem. Os tribunais não trabalham 100% de processos de violência, não é? Doméstica, trabalham todas as outras questões do direito e muitas delas de uma forma muito tranquila, muito razoável, fazem justiça e as coisas correm muito bem. Muitas vezes vem para os jornais tudo aquilo que corre mal, porque é isso que infelizmente vende e é isso que as populações muitas vezes estão mais atentas. Mas muitas vezes em casos de violência doméstica, eu vos posso garantir que há desistências de queixa das próprias mulheres ou dos próprios homens, há pessoas que não chegam a querer ir sequer para julgamento e por todo este peso social, familiar que têm. E, portanto, há toda uma estrutura de apoio pré, durante e pós que tem que continuar e já vai existindo, quer nas capitais de distrito e já noutros concelhos, com técnicos especializados. E, portanto, os tribunais também não fazem milagres. Portanto, tudo aquilo que é levado para tribunal, aquilo é avaliado, tem que haver prova, tem que haver todo um processo judicial
como existe noutros âmbitos, e depois sairá as sentenças. Vou-vos dizer que muitas vezes são as próprias mulheres que não querem que isso exista e que voltam ao seu ambiente hostil, não é? Com todas as justificações, com todas as preparações que têm os técnicos, os oficiais de justiça que as recebem e que as orientam, mas não querem e não conseguem. E, portanto, tudo isto tem é que ser evitado ab início, porque quando já estão no ambiente de violência, é realmente muito difícil nós retirarmos uma mulher de 70 anos, com 50 anos de casamento, com filhos e com netos, muitos deles a dizerem: oh mãe, aguenta, oh mãe, não deixes o pai, oh mãe, nós assim não somos felizes se tu não ficares cá. Isto não é fácil de responder tão rapidamente como nós queremos. Portanto, toda esta preparação, esta formação para a igualdade, para a não violência, para o respeito pelo outro, tem que ser algo que tem que ver desde os bancos da pré-escola, das creches, e isto tem que ter uma intervenção muito segura do Estado, da sociedade, das autarquias, mas tínhamos esperança porque isto já existe, já há muitos movimentos, já há muito conhecimento, agora é pôr em prática, agora é executar, agora é não desistir, agora é continuar. E estas iniciativas que nós, hoje aqui, nós estamos a fazer política positiva, nós estamos a intervir, nós estamos a dizer aquilo que podemos fazer e estamos a tentar também apelar a todos os outros que estão à nossa volta que se juntem a nós, independentemente dos grupos em que possam estar, sejam políticos, que não sejam políticos. A intervenção cívica é muito importante, não é? O puxar as orelhas aos políticos também é muito importante, o chamar a atenção para aquilo que é feito e que não é feito também é muito importante. E, portanto, tudo isto é importante que nós estejamos atentos. E às vezes a resposta está em irmos chamar uma pessoa ao nosso lado que está a sofrer. Basta uma palavra, como eu digo muitas vezes, basta falarmos uma hora com aquela pessoa que aquilo se calhar vai resultar alguma coisa. Portanto, sejamos ativos, sejamos atentos, estejamos em posição de ajudar e de pedir ajuda. Também há muita gente que não pede ajuda. E de pedir ajuda. E por vezes, quem nos ouve pode estar numa situação de desespero. Portanto, é importante perceberem que há caminhos, que há contextos em que podem ser ajudados, mas também ajudemos na medida daquilo que as pessoas também querem ser ajudadas. Eu tenho muito mais para vos dizer, mas não tenho muito mais de conteúdo para vos falar hoje. Podíamos estar todo o dia a falar sobre igualdade de género, podíamos falar também sobre outro tipo de desigualdades que já existem em Portugal e que eu achava que em pleno século XXI não deviam existir. Estamos já com alguns problemas também quando falamos em que há uma desigualdade entre pessoas, entre faixas etárias, por exemplo. As mulheres mais velhas sofrem bastante com discriminação. Quando digo mulheres, também digo homens, mas se temos os números que nos dizem que maioritariamente a discriminação é feita para as mulheres, obviamente que as mulheres mais velhas também sofrem esta discriminação. E, portanto, temos uma série de fatores aqui e que nós devemos desconstruir. E todo este diálogo e toda esta interação, e sempre que nós nos colocamos na posição de aprender, nós já estamos a ajudar, não é? E sempre que nós nos colocamos em rede e vamos falar com aqueles que estudaram e que têm, se calhar, algumas respostas e que nós vamos lhes dizer: olha, mas a realidade é esta, se calhar o caminho não será bem por aqui, neste contexto, porque cada território, e agora voltando um bocadinho ao nosso, cada território tem a sua característica, tem as suas características, tem as suas raízes, tem as suas respostas culturais e, portanto, há diferenciação e tem que haver respostas diferentes. Nós no litoral se calhar não temos os mesmos problemas ou então não encaramos os problemas da mesma maneira, porque as respostas lá já são diferentes. Quando a Rita me dizia, porque temos falta de transportes públicos, é uma realidade.
Eu estou num conselho que só na sexta-feira, no dia 1 de março de 2024, é que puseram à disposição da população transporte público e ainda estamos em fase experimental. Foi no dia 1 de março deste ano, foi nesta sexta-feira. Porque as pessoas das freguesias rurais do Conselho de Pelos da Régua tinham muita dificuldade de vir à sede do Conselho. Isso não se passa no Porto, isso não se passa em Braga, isso não passa em Coimbra, não é? Isso não se passa em Viana do Castelo. Estou a falar de algumas coisas já Zona Norte e Zona Sul, já nem sequer falo, e Zona Centro e Zona Norte, já nem sequer falo da Zona Sul de Portugal. E, portanto, estamos a falar numa centralidade que é Pelos da Régua, que dizem que é a porta de entrada do Douro, não é? Portanto, tudo aquilo que nós às vezes dizemos, temos que perceber se realmente no território, no terreno, é isto que acontece. E às vezes estamos anos-luz daquilo que nós lemos. Entram aqui milhares de turistas todos os anos, e nós não tínhamos transportes coletivos. Não é? Portanto, as respostas às vezes, e aquilo que nós vimos e aquilo que nos apresentam é diferente quando nós vivemos e quando nós estamos perto das populações. Por isso é tão importante coisas como uma junta de freguesia ter uma mulher presidente de junta. É uma desconstrução muito grande. Independentemente do partido político que ela represente. É uma desconstrução muito grande. Porquê é que vocês querem que as mulheres cheguem ao poder? É para demonstrar a todas as outras que é possível. E ela está a trabalhar com homens lá, não é? É só por causa disso, não é porque nós queiramos o poder mais que os homens o queiram. É um exemplo. Termos uma presidente de Câmara aqui em Sabrosa, mulher, é uma grande desconstrução no interior de Portugal, ainda muito fechado, muito tradicional. Não é? Quando me dizem assim, que durante muitos anos colocaram os presidentes de Câmara, quando vão, por exemplo, almoçar, olhem só isto, uma coisa assim básica, numa mesa, e os vice-presidentes muitas vezes eram mulheres e colocavam noutra mesa. E quando nesse evento aparece uma presidente de Câmara mulher, enganaram-se e colocaram na mesa das vices. Porque era costume uma mulher ser vice-presidente. E não era habitual ela ser presidente. Portanto, não é a mulher que está ali em causa, é o cargo. E aquele cargo tem que ser representado com toda a dignidade por homens ou por mulheres. Portanto, as posições, quando nós dizemos que nós gostaríamos que as mulheres estivessem em posições de poder, não é para desconstruir nada, nem é para ser contra os homens. É para também demonstrar às populações e às mulheres as capacidades são iguais e o desenvolvimento dessas capacidades também tem que ser da melhor forma. Isto não vai demorar séculos, como demorou até agora. Porquê? Porque sabemos que nós temos maior número de mulheres no ensino superior, estudantes são maior número de estudantes mulheres, nós já temos o maior número de magistradas, quer no Ministério Público, quer na magistratura judicial, são mulheres, e portanto os passos estão a ser dados e vão realmente aparecer essas mulheres de forma natural. Vai demorar, vai ainda demorar algum tempo. Vão ter mais entraves? Sim, vão ter mais alguns entraves, mas que somos capazes de o fazer, sem dúvida alguma que somos capazes de fazer. E só para acabar, não vos quero amassar mais com aquilo que eu acho que já está, não está tudo feito, mas está muito dito, não é? Temos que passar mais à ação do que a palavra, porque a palavra é esta, é tudo muito natural, tem que ser tudo muito natural. Porque é que eu acho, e digo isto muitas vezes, sem qualquer vergonha, que a mim me surpreende bastante, não é porque eu estudei muito, vou-vos dizer, não é porque estudei muito estas matérias, não é porque seja especialista em nada. Vou-vos dizer que a minha grande a diferença que eu trago, que eu posso trazer, é um exemplo de casa, e por isso é que eu digo que em casa se faz toda a diferença. Eu tenho em casa o pai e a mãe. E vou-vos dizer que foi sempre o meu pai, quase sempre, que fez a maior parte das tarefas domésticas. E, portanto, talvez isto me tivesse feito olhar para as características de género ou de sexo de uns e de outros de uma forma completamente normal.
Era o meu pai que cozinhava, sempre foi o meu pai que cozinhou. A minha mãe também cozinhava, mas o meu pai cozinha provavelmente melhor e, portanto, ainda bem que foi ele. O meu pai tanto limpa a casa como é a minha mãe que limpa, portanto, tiveram os dois a mesma profissão, eram os dois professores, tinham os mesmos horários e, portanto, os dois fizeram sempre tudo. Portanto, não, a mim não me cabe na cabeça, não consigo imaginar aquela casa, a construção da minha casa de família, sem os dois fazerem tudo. Portanto, isto para mim é completamente normal. Se em todas as casas portuguesas isso tivesse acontecido, aí certamente nós não estaríamos com tantos problemas de estarmos agora a dizer às meninas, raparigas, aos meninos, rapazes, que era necessário cozinharem, tratarem da roupa, porque eles já tinham visto isto como padrão em casa. Portanto, eu acho que isso é essencial. A educação é em casa que começa, é nas escolas, no pré-escolar, é depois toda a sua ação vai ser diferenciada certamente. Portanto, a sorte que eu tive, não fui eu que a construí, foi os meus pais que me deram. Muito obrigada. Obrigado, nós, Andrei. Andrei Simões, Obrigado, grande, obrigado. grande encerramento deste triálogo sobre estes temas de género, impacto de evaluación no social, en geral, no cultural, nas organizações, todas as dimensões temos visto aquí pasar à frente dos nosos ollos. Eu teño moitas cousas que añadir, teño moito que dizer, teño aí un resumo máis ou menos adecuado, mas vou deixar aquí ao a asistencia ao persoal, si queren intervir primeiro, alguén pode levantar a mão ou simplemente desligar o micro, a mute e falar. Agora sí podemos mostrarnos se queren na cámara ou Posso falar? Força, Dina. Eu, em nome da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, queria agradecer a intervenção das três, foram excelentes, mas vou deixar aqui uma consideração no sentido de, é assim, devemos apostar muito na educação, sobretudo na educação, porque a questão da educação está muito descurada, sobretudo na parte da história, aqui em Portugal, e isto aqui faz toda a diferença. Isto porquê? Porque nós estamos a chegar a um ponto de aparecerem ideologias que nós pensávamos que não viriam. E elas estão aí, estão a implementar, estão em força mesmo, e é assustador a forma como a aceitação que estão a ter. E durante muito tempo nós descuramos a questão da história, e está na hora de, acho que, juntarmos esforços e aqui vir-me sobretudo para a Andreia, que já conheço há algum tempo, e para a Rita. Agora que conheci melhor o trabalho dela, acho que fazem um trabalho espetacular e acho que deveria haver uma intervenção, sobretudo a nível escolar, não só, mas também, e dos municípios. Acho que os municípios, hum, sobretudo no interior, acho que não estão a trabalhar muito bem esta questão e acho que deveria-se ter em conta este tipo de situações, olhando para os exemplos dos nossos avós que viveram em ditadura, e dizer o que é aos mais novos, o que é viver em ditadura, o que é não se poder falar, o que é não ter uns sapatos, o que é ter fome, o que é ter muitos irmãos, não tomar banho, não ter saneamento básico, não ir à escola, não ter nada. Ou seja, é pobreza. E isso também faz com que a gente passe a ter igualdade de oportunidade e só isso hum, também diminui a discrepância entre homens e mulheres. Se nós não
trabalharmos esta questão, vamos voltar, ao menos para manter aquilo que temos e não voltar para trás. E é isto um repto que eu deixo, e a Associação de História e Arqueologia acho que está aberta a trabalhar também este tipo de questões com a vossa ajuda. Obrigada. Obrigado, Dina. Muito bem, a chamada de atenção correm tempos paradoxais. E agora vou comentar mais nisso, mas se quiser alguém mais fazer uma intervenção. Posso ser eu então. Eu tenho primeiro queria voltar a agradecer a participação da professora Maria Garcia, da Ana, da Rita e da Andrea. E queria até fazer uma dúvida que tenho, um apontamento. Queria fazer um convite e fazer aqui uma pequeníssima reflexão sobre o que a Dina e a Andrea disse, e a Dina depois também falou. Primeiro, gostaria em relação à intervenção da professora Maria Garcia Sanches, que disse uma coisa, muitas coisas, mas uma coisa particularmente importante, que é, referiu a linguagem pode mudar o mundo. Ou seja, determinadas palavras em determinados discursos podem alterar a reflexão que uma ou várias pessoas têm sobre esse discurso. Há palavras específicas introduzidas em certos discursos que alteram a percepção que as pessoas têm sobre esse discurso. A professora referiu bem. Uma dúvida que tenho, que depois a professora poderá responder, que é um conceito, uma ideia que eu não tinha noção, nem sei de facto a que se refere, qual é que é o âmbito, que tem a ver com uma coisa chamada a titularidade da terra, a titularidade da terra. ¿Qué significa? O sea, porque es una cosa que aquí no se habla mucho, que no hay. ¿Qué significa esto en la igualdad de género? Em relação a. Pronto, isso era uma das questões. Em relação à Rita, gostei muito do trabalho dela, da apresentação, e vi que tem um interesse muito especial, em particular, pela igualdade de género, ou pelo discurso da igualdade de género no antigo regime, ou seja, de que forma se, de que forma é que se vivia a igualdade de género no antigo regime, portanto, e o interesse também passa porque tenho um gosto muito especial em ler e discutir coisas relacionadas com a importância da mulher no antigo regime e no combate à ditadura, sobretudo em organizações que lutaram durante muitos anos contra a ditadura, e a importância do trabalho da mulher nesse âmbito, ou seja, digamos, o serviço público, entre aspas, que a mulher na clandestinidade, que era sobretudo na clandestinidade, fazia, ou seja, trabalhava nesses movimentos contra a ditadura. E aproveito também a oportunidade para convidar depois a Rita e a instituição, não é? A Associação de Desenvolvimento Trás-os-Montes, para virem. Vamos ter uma atividade no dia 20 de abril, na comemoração dos 50 anos do 25 de abril, uma atividade que tem a ver sobretudo com a música de intervenção, de que forma é que a música, seja ela elaborada por homens ou por mulheres, influenciou os pensamentos e a intervenção cívica durante e após o regime da ditadura. Em relação à Andreia, basicamente referir que gostei muito também da apresentação dela. Concordo com o facto de ela referir que não podemos dizer que já está tudo feito, porque não está. Não está por a simples razão, por várias, mas uma particularmente que nos últimos tempos, devido às campanhas
neste caso campanhas de intervenção, campanhas políticas, temos verificado, eu particularmente, que há um discurso que parece, não, ou seja, é complicado entender como é que isto pode surgir hoje em dia. Um discurso, eu não vou referir o nome da pessoa nem da pessoa nem do partido que proferiram este discurso, mas é um dos partidos fundadores da democracia portuguesa, é um dos principais partidos, não o maior, mas um dos principais, que a semana passada referiu numa cerimónia pública, o vice-presidente de um destes partidos, referiu numa cerimónia pública que se teria que rever e fazer um novo referendo ao aborto em Portugal. Uma coisa que está praticamente pacificada na sociedade portuguesa. Como é que, depois de 15, 20 anos de se ter obtido essa pacificação, vem uma pessoa com responsabilidades políticas regredir numa questão tão importante para a mulher e para o homem, como é a questão do aborto, da liberalização do aborto. É um assunto que está calmo, está pacífico, foi ultrapassado, e nos dias de hoje, quando se espera uma evolução significativa nas condições e no estatuto da mulher e do homem, se volta novamente a destapar este tema. Pronto, isso também para referir que, como disse a Andréia e como disse também a Rita, não está tudo feito, é preciso continuar a trabalhar nestas coisas e pronto, e é isso, não tiro mais tempo. Obrigado. Obrigado, Gerardo. No sé si damos paso ya a nuestras conferenciantes para ir respondiendo a las cuestiones Sí, que levanto Martín, yo. O vamos a dejar, sí, a José Miguel, adelante. sí, no sé si me entendéis mejor en castellano o en gallego, pero mi cuestión sería la siguiente. O sea, nosotros aquí, sobre todo en el rural de Galicia, estamos en todos los actos que hay ahora por el 8M, Día de la Mujer y todo lo que se hace, al final van avanzando los años y parece que cada año se repite lo mismo con el mismo formato y ya las asociaciones que hay de mujeres y los gobiernos y demás se ha acostumbrado a dar determinado dinero para organizar actos estos días y al final, año tras año, parece que no se avanza porque se repite el mismo formato, la gente se ha adecuado y sobre todo las empresas a ofrecer, por ejemplo, el dinero que nos dan a comprar merchandising, ya sea bolsas, un paraguas, guardachuvas, camisetas con un lema o carteles. Y mi duda es sobre todo para los pueblos que somos pequeños y demás, y que tenemos un dinero para gestionar, para hacer actividades de cara a la igualdad, que estuve, por lo que dijiste, hay muchísimas cosas interesantes. Si nos podrían mandar ideas, incluso presupuestos o de actos o historias para poder realizar y darle un salto de calidad, porque al final este tipo de eventos, este tipo de dinero, que hay muchísimo y es necesario, se está malgastando, a mi punto de vista, en merchandising o en repetir eventos de año tras año que se convierten en una comida y en una fiesta y que realmente este tipo de días deberían ser más de debate o de poner las desigualdades tal y como se hablaba, o sea, lo que buscamos de la igualdad, como hablaba la primera de las ponentes, es que siendo todos diferentes, la igualdad es eso, que podamos ser todos diferentes, incluso con el tema del transporte, de si hacemos aquí un evento nos pasa eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una niña con síndrome de Down de 36 años y la metemos en los campamentos de verano cuando por ley no se puede pasar de 12 años. Y lo hacemos y nos da igual la ley, porque vemos que eso es bueno para la diversidad y es bueno para los niños y es bueno para todo el mundo. Entonces, simplemente eso, si no nos podéis reenviar tipos de actividades o con quién contactar para intentar dar un salto de calidad, porque justo ahora estamos organizando el 8 de marzo
y ya llevamos 3 o 4 años en que se hace como un pequeño acto homenaje, una comida y como una fiesta. Y claro, viendo aquí incluso lo de la colección de Vilaflor no femenino, de mujeres portuguesas no interior y demás, sí, algo de este estilo que, pues, que podríamos replicar aquí en el interior de Galicia y dar un salto de calidad en este tipo de eventos y darle voz a normalmente quien no tiene voz y que la igualdad sea no un día de fiesta, sino un día de lucha los 365 días del año o este 366 que tenemos este año bisiesto. Muito obrigado, Graciñas, muchas gracias, José Miguel. Estamos siempre agradecidos a tu apertura a eso, y a la transformación y a la innovación y a nuevas cosas. Yo lo que propongo a Gerardo y Dina, bueno, vamos a hacer en la web de Learning Villages un espacio donde recojamos todas estas reflexiones que ha habido hoy, las referencias que podáis enviar a todo, ¿no? Tanto las audiovisuales que habéis dicho, referencias bibliográficas, referencias a proyectos y, por supuesto, todas estas invitaciones que están abiertas para HAS, igual para la red, ¿no? Porque la Red Internacional de Pueblos de Aprendizaje está precisamente abierta a organizaciones como las vuestras y a personas como vosotros. Há máis intervenções antes de que, porque eu tamén o que non sei cuándo facer o repaso das coisas así, as ideas así chave, si nos vamos a ir até a suma probablemente, mas si quere alguna cuestión máis aos conferenciantes e ás conferenciantes e vamos a dar a palabra a elas tamén. Há alguna cuestión máis? Pronto, então, se queren por orden da intervención que fixeron, fala María, fala Rita, fala Andrea e vou eu depois ao resumo final onde vou inserir tamén os meus comentarios, as miñas cuestións, etc. María, José. Estás con el micro, perdona María, estás con el micro off. Estaba ahí oculta. Pues comienzo yo porque he sido por orden de intervención. Muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer y sobre todo ha sido súper interesante escuchar a las compañeras y las reflexiones que habéis compartido después. En relación a la propuesta que hacía, a lo que comentaba Gallardo, empiezo por la que he entendido mejor, que es todo lo que tiene que ver con la titularidad compartida. La titularidad compartida es una figura jurídica que se crea atendiendo a la falta de reconocimiento en España del papel de las mujeres, del trabajo que han hecho históricamente las mujeres en el campo, ¿vale? Como sucede en otros muchísimos países, las mujeres trabajan, pero no había un reconocimiento como empleo, o sea, no estaba ni remunerado ni reconocido, con esa pérdida de derechos no solamente a presente, sino también a futuro. Yo trabajo entre Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, que Madrid también tiene un entorno rural, y Andalucía, y las mujeres tradicionalmente han participado en el campo, pero han participado solamente con su trabajo, pero no con el reconocimiento legal vinculado a ese trabajo. Entonces se crea esa figura de la titularidad compartida, que lo que pretendía, o el objetivo de la figura, era reconocer también legalmente a las mujeres en esa aportación del trabajo al campo, para luego no solamente ese reconocimiento a presente, sino también a futuro en forma de pensión, porque también existe una brecha de pensiones. Pero luego en la práctica es cierto que no ha tenido mucho éxito, no han sido muchas las explotaciones agrarias que se han dado de alta en ese registro, porque al final le suponía un doble gasto en un momento además crítico en lo que es la agricultura y la ganadería, y respondió también a una falta de... Eso, cuando yo insisto tanto en los datos, en el diagnóstico previo, a saber también cómo eso iba a estar con la política agraria. Entonces el resultado no ha sido
el esperado, a pesar de que se ha difundido muchísimo la figura, pero no ha sido el resultado que se esperaba, ¿no? Que era el visibilizar no solamente el papel, sino también reconocerlo legalmente de cara, sobre todo, a minimizar esa brecha de pensiones. No sé si he contestado, si he resuelto. Sí, gracias. Vale, y Gracias. respecto al lenguaje, sí, vamos, he dicho que el lenguaje no cambia el mundo. No cambia el mundo no porque yo no considere que el lenguaje sea importante, que lo es y mucho, pero no solamente con el lenguaje cambiamos el mundo. Lo que sí es cierto es que reconocemos, o reconozco, en este caso es todo su efecto transformador, y sobre todo no es tan importante el lenguaje respecto al cambio, sino que el lenguaje cuenta el mundo, cuenta la sociedad. En la medida en que tú cuentas su diversidad, la visibilizas. La visibilizas y lo conviertes en ese vehículo para el pensamiento y cómo eso se traslada a la realidad. ¿Por qué afirmo que el lenguaje no cambia el mundo? Yo, que he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito político, no como política, sino trabajando en equipos de gabinete y como asesora, bueno, pues también he comprobado cómo muchas veces cuando decía José Miguel, es que muchas veces llevamos a cabo actuaciones que te da la sensación de que estás repitiendo la actuación de hace 3 años y que se hace como, bueno, por pasar ese trámite. De poco me sirve, o desde luego no es lo que yo espero, el que tú utilices un lenguaje inclusivo y no sexista si tu esquema cognitivo sigue siendo el de la desigualdad, porque evidentemente te vas a quedar en el lenguaje y no vas a llevar a cabo bueno, pues esas acciones que son las que realmente transforman. Entonces, el lenguaje tiene todo el sentido en la medida en que lo que no se nombra no se ve, que cuenta a esa sociedad cada vez más diversa, pero requiere de actuaciones bueno, pues que construyan esa realidad. Gracias. Gracias Maria, obrigado. Rita. Então, olá de novo, mais uma vez obrigada e obrigada pelas vossas intervenções importantes. Em relação ao comentário, portanto, da Dina, e também no seguimento do que a Andreia já tinha falado na sua intervenção, de facto é extremamente importante nós não termos políticas reativas e trabalharmos, portanto, logo a base, e isso passa também por uma aposta na educação e um trabalho com as escolas. Acho que as associações locais e os municípios têm muito peso nesse trabalho. A situação em Portugal nas escolas também não é fácil, temos visto, não é, professores cada vez mais envelhecidos, sobrecarregados, trabalho burocrático, portanto tem que haver algum tipo de medida mais estrutural que volte a pensar o ensino noutra forma, também num ambiente cada vez mais global e cada vez mais digital. Temos também, e por causa da audiência também de outro país, se calhar falar do caso de já existir uma disciplina nas nossas escolas chamada de Educação para a Cidadania e de já termos casos em Portugal em que essa disciplina é contestada pelos próprios pais, que retiram os filhos destas aulas, e depois tivemos até um caso bastante polémico na comunicação social em que a escola em questão não queria que estas crianças passassem para o ano seguinte porque efetivamente tinham reprovado a uma das disciplinas, e tínhamos os pais a insistir que a cidadania e a igualdade de género não deviam estar a ser lecionadas nas nossas escolas, e portanto caímos outra vez neste discurso muito perigoso, e daí também a importância de olharmos para trás, olharmos para a história, aprendermos com ela e quebrarmos estes ciclos antes de ser tarde demais outra vez. Acho também que é preciso repensar a própria atuação dentro da questão da igualdade de género. Eu recentemente participei aqui em Trás-os-Montes, portanto, na questão da formação dos planos de igualdade nos próprios municípios, nas autarquias, e eu estava a participar enquanto representante da associação numa formação sobre igualdade de género, e a certo ponto comecei a questionar-me efetivamente o que é que estava ali a fazer,
apesar disto ter dois lados na mesma moeda, porque a formação estava a ser tão básica e voltarmos a questionar determinados conceitos, voltarmos tão atrás. Eu acho, ou seja, que estas formações, como está a acontecer aqui hoje, já partimos de uma base daquilo do que é que já está conquistado e nós temos que formar as pessoas no que vem a partir daqui. Não é discutir o que já temos para trás, como também já foi aqui falado no caso de um partido político com declarações gravíssimas na comunicação social na semana passada. E, portanto, por um lado, penso que se calhar a informação ainda não chegou a toda a gente, de facto é isso. As pessoas mais envelhecidas, mais isoladas, ainda precisam de algumas bases. Ainda assim, quando estamos a falar de uma formação para técnicos das câmaras, não podemos voltar tão atrás e estar a ensinar às pessoas o que é a igualdade. Para mim, já passamos um bocadinho esse nível de explicação mais básica das questões que estamos a falar e é preciso dar passos em frente. Em relação à intervenção do Gerardo, fica assumido aqui publicamente o compromisso de colaborar no dia 20 de abril na sessão sobre música de intervenção. Acho que é um tema. A questão do 25 de Abril é um tema fulcral, não é, no nosso país este ano, vai continuar a ser, mas de facto neste aniversário dos 50 anos é importantíssimo estarmos a trabalhar nestas questões a vários níveis e a música de intervenção efetivamente teve um papel muito importante. Em relação à minha intervenção sobre o papel das mulheres, eu acho que só reforçar aqui que de facto as mulheres em Portugal tiveram um protagonismo muito importante em termos de participação na oposição ao regime, na oposição à guerra colonial. Houve uma movimentação social nessa oposição que foi bastante importante e bastante até grande em termos de número. O que eu acho que é, de certa forma, engraçado até é como é que temos este tipo de participação e tivemos este tipo de participação no nosso país e mesmo assim as reivindicações feministas e as reivindicações específicas da luta das mulheres não estavam a ser tidas em conta e não havia esse tipo de espaços para mulheres e das mulheres que não fossem até controlados pela própria ideologia do regime. Se calhar, se estivéssemos a viver esses tempos e houvesse um inimigo comum como o regime ditatorial, nós iríamos concentrar todas as nossas forças nisto, mas se calhar agora, olhando para trás, o feminismo em Portugal teria tido todo um outro percurso se essas reivindicações feministas não tivessem sido desta forma secundarizadas. E em relação à intervenção do José sobre os eventos e o tipo de atividades que é possível fazer, acho que só deixar uma reflexão bastante simples, que é às vezes complicamos demais aquilo que é e que pode ser muito simples, e da minha experiência que ainda é pouca com este tipo de populações mais rurais e até com as próprias mulheres, a maior parte das vezes as pessoas só querem falar sobre si, sobre a sua própria experiência. E não tendo essa possibilidade, enquanto mulheres, enquanto membros ativos da sociedade, acho que os próprios municípios e as próprias associações podem ter o papel que nos parece até ridiculamente simples, mas é só mesmo criar esse espaço de partilha e concordo perfeitamente que, ou seja, não podemos ser duros o suficiente e olhar para o 8 de março como algo que não é uma festa. Ele também pode e também deve ser uma festa, devemos ter esses momentos de partilha e de festejar aquilo que já foi alcançado, mas também não esquecer, a questão é que esquecemos muitas vezes a dimensão política do dia e acho que isso também passa por apenas dizer vamos ceder o nosso espaço da nossa junta de freguesia e abrir a todas as mulheres que quiserem aparecer aqui, ou até às vezes os espaços institucionais podem ser bastante mais assustadores. Vamos para a rua falar com as mulheres, perceber quais são as suas experiências, quais são as suas dificuldades e só a partir daí podemos gastar esses dinheiros que de facto estão a chegar a estes campos e é muito importante que cheguem de facto e que todas as ações sejam realizadas, mas às vezes podemos simplificar em vez de estar a complicar a nossa intervenção. Espero ter respondido a tudo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a nós, Rita. Andreia.
ser a última tem tem este prejuízo, porque agora eu apetece-me só dizer, corroborando tudo aquilo que foi dito até então, não é? Porque tudo aquilo que já foi dito já foi muito, muito importante. Quer a Maria, quer a Rita têm um pensamento muito profundo, não é? E não têm só pensamento, têm também a ação muito, muito consistente de tudo aquilo que eu concordo, que é aquilo pelo qual eu também pugno, dizer que, uma vez mais, que acho que a ideia, o foco tem que ser a educação, não é? Em tudo, não é, não é só nos direitos humanos ou direitos das mulheres, o foco tem que ser sempre a educação, a literacia, tem que ser. Quando há pouco estava a ouvir atentamente o que a Rita disse sobre a disciplina da cidadania, que já existe em Portugal há bastante tempo. E está nos planos da Educação Nacional de Educação já há bastantes anos. E agora vamos perguntar duas coisas que temos que, se calhar, que nos perguntar enquanto sociedade. Está a ser bem utilizado? Se calhar em muitas escolas não é? Vamos outra vez àquilo que está na letra da lei e àquilo que é a execução daquilo. Para que ou muitas vezes o que nos ensinaram nas escolas, na universidade, foi: nós não podemos olhar só para o que está na lei. O que é que o legislador quis quando implementou aquilo? Portanto, as leis não surgem, não é? Por obra e graça, não caem assim do céu aos trambolhões. Há pessoas, às vezes corre melhor, outras vezes corre, que estudaram, sentaram-se e estudaram para aquilo. É muito importante a educação para a cidadania. É tão importante que temos como uma disciplina. Agora que, digamos assim, está a ser mal executada, em muitas escolas está. Não é? Temos que ter também essa abertura e temos que ter essa transparência para dizer: aqui não está a ser bem executado. Então temos, o que é que falta muitas vezes em Portugal? Neste campo e em todos os demais? Fiscalização. E às vezes, em vez de haver fiscalização para a melhoria, não é? Vamos acabar com as coisas. Isto não correu bem, vamos retirar. Não, o princípio está correto. Aquela disciplina é essencial. Agora, precisamos de formar bem. E como diz a Rita, às vezes as formações ficam muito aquém do que é aquilo que nós precisamos. Precisamos de formar os professores para. E não se pode utilizar a educação para a cidadania para já. Os professores não podem ir lá dizer o que acham. Se não é um achismo. Não é? Eu não sou professora, portanto aqui posso se calhar dizer um bocadinho o que acho, mas quando se está com a responsabilidade de educar e de formar na escola pública, e eu faço este realce, na escola pública, cidadãos livres e ilustrados, que é para isso que serve a escola pública, nós temos que seguir aquele plano. E se eu não acho, porque é contra minha religião, minha orientação sexual, então não posso estar ali, tenho que estar no outro lado. Não é o problema dos meninos, o problema é daquele professor. Aquele professor que está ali tem um plano para seguir na escola pública, porque foi visto pelo legislador, pela sociedade, que nós queremos educar aquelas pessoas daquela forma, não é? É uma questão de estrutura. Se eu, professor, não consigo uma questão pessoal, estar a dar aquela matéria daquela forma, então o problema é do professor, não é dos alunos, nem do Estado, nem do plano para a igualdade. Porque esse foi estudado por uma série de pessoas. Se eu não me revejo nesse plano e não consigo fazê-lo, então sou eu que tenho que me retirar. Não é? Mas aqui em Portugal às vezes isto não está a dar, eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que podia ser. Não, o professor não acha que. Tem ali um plano para seguir, foi estudado e teve várias pessoas especialistas a pensarem naquilo, a estruturarem. E os pais que põem os meninos na escola pública sabem que o programa é aquele. E que a estrutura é esta. E que estamos a falar de igualdade, e que estamos a falar de regimes democráticos, e que estamos... Porque a história para aí nos indicou que seria o melhor caminho dentro dos possíveis para já, não é? Nós sabemos muito bem que a democracia é o mal menor. Tem muitos defeitos, mas para já é aquele que nós achamos, os democratas acham, pois há outros que não acham, que é o melhor. E, portanto, e aí
nesse plano está a igualdade de género, está a identidade de, não é? Está os regimes democráticos, está a politização. Quando as pessoas dizem, mas vamos politizar. Mentes politizadas são mentes mais informadas. Nós temos que conhecer a política, temos que conhecer os nossos políticos, temos que conhecer os programas políticos. Para quê? Para exercermos o nosso direito cívico da melhor forma, para sabermos escolher. Porque muitas vezes eu vejo os jovens, e quando a Rita dizia, não é só os mais velhos, mas eu vou-vos dizer que se calhar os mais velhos são mais politizados que os mais novos. E exatamente porque tiveram que o ser, porque perceberam qual era o determinado caminho político quando viveram o antes 25 de Abril e depois 25 de Abril. Portanto, eles próprios politizaram-se pela necessidade que tiveram de desenvolver um determinado caminho em prol da liberdade. Agora, estando nós em democracia, os nossos jovens, não é? Porque a nossa democracia tem 50 anos. Portanto, os meninos que têm hoje 18 viveram sempre, felizmente, viveram sempre em liberdade. São menos politizados, não é? Agora que têm mais acesso à informação, eles isto já não é tão necessário, não é tão urgente. Mas nós precisamos outra vez de voltar, se calhar, aos tempos de escola e ir politizar os meninos. Quando eu digo politizar, não é partidarizar. São coisas diferentes. Não é? Eu não estou aqui a fazer, nem vocês sabem, poucos sabem qual é o meu partido, porque eu ainda não falei, nem vou falar dele. Mas precisamos de politizar as pessoas. Politizar é saber o que era a polis. O que é a polis? Qual é o interesse pela polis? O interesse por aquilo que é comum. E é isto que nós devemos fazer, é demonstrar aos nossos jovens o interesse comum e quais são os vários caminhos. E eles têm que entender que os programas políticos desenvolvidos por determinados partidos podem ser-lhes benéficos ou não. Ser benéficos ao coletivo ou não. E só assim é que eles podem exercer o seu direito cívico em liberdade, em consciência, não é? Participarem em algo que é a construção de um determinado Estado, de um determinado programa político, e estarem presentes e não se afastarem tanto da política, porque assim, tem muitas coisas más, como qualquer atividade tem coisas boas e coisas más, mas tem muitas coisas boas quando nós conseguimos fazer algo pelo coletivo e fazer algo positivo, não é? Portanto, voltemos então à educação, à formação, à educação pela cidadania, à politização, e estes grupos de discussão, de trabalho são essenciais até para nos motivar, porque muitas vezes quem está na política também desmotiva bastante. Desmotiva bastante quando ouve que somos más pessoas, quando ouve que só estamos a querer o mal da comunidade, quando os políticos somos todos nós e somos representantes da coletividade. A coletividade tem que se rever nos políticos que escolhe, não é? Tem que escolher os melhores Nós temos que escolher os melhores de nós. Quando continuarmos a escolher os piores de nós, estamos muito mal servidos, de facto, não é? Portanto, temos que educar para melhor. Temos que educar para melhor, para aqueles que nos vão representar sejam os melhores e que tragam as melhores soluções. Era só isso que queria dizer. E muito obrigada a todos pela participação, pela partilha, pelo conhecimento que também nos trazem e às vezes pararmos um bocadinho das nossas vidas para pensarmos algo que é fundamental, que é ouvirmos os outros. Também é importante ouvirmos os outros. Obrigada. Andréia, Obrigado, Andréia. obrigada, Andréia, mas eu deixo-te um reto. É preciso é que os partidos também saibam escolher os seus representantes e que não escolham só por quantos likes ou quantos seguidores têm nas suas páginas de redes sociais. Tens toda a razão, Dina, tens toda a razão. É verdade. Pronto. Eu não quero, já são a 1:10, não quero fazer um resumo muito largo, muito comprido. Voy a pasar al español para cerrar este pacto ibérico, porque ya portugués-español lo estamos cambiando con toda naturalidad.
No voy a hacer el resumen así paso por paso, simplemente con mi opinión, aprovechando y mis comentarios, hacer pues, una síntesis muy rápida de lo que creo más importante que hemos tratado hoy. Seguro me dejo cosas, pero como decimos, vamos a seguir trabajando todos juntos, vamos en esta red internacional de pueblos de aprendizaje y en este movimiento por la ciudadanía, efectivamente, ¿no? Y la ciudadanía efectiva que tenemos, pues a reproducir las cosas que nos mandéis, resumidas y las cosas fundamentales y esenciales y esas herramientas tan buenas que hemos visto, como el baremo este que enseñábamos, bueno, los indicadores de género, por supuesto, el baremo sobre violencia, el iceberg, todas estas imágenes que sintetizan tan bien y nos llevan a ser conscientes, ¿no? De todos esos grados y niveles en los que la desigualdad y el machismo y la violencia puede ocurrir, ¿no? En las familias, en la escuela también, en los municipios, en los gobiernos, en las asociaciones, en todos lados, en todas las organizaciones. Tenemos que estar muy atentos al tema del género, a, como decía María, perforar la desigualdad con movimientos, todos movimientos en todas las dimensiones, ¿no? Primero, descolonizarnos nuestro imaginario patriarcal. Es mi caso, ¿no? Yo tuve, como Andrea, un padre que cocinaba y lavaba platos y yo con él, pero tuvo un grupo de iguales que practicábamos prácticas muy machistas, que hoy en día son absolutamente políticamente incorrectas, ¿no? Entonces, la socialización, que es más la palabra que educación, ¿no? La socialización temprana es fundamental. En nuestro día teníamos la televisión como único medio casi, ¿no? En el que los niños, pero hoy día está la infinidad de redes sociales, de aplicaciones, videojuegos, internet, todos los estímulos, todo lo fake, todo lo no fake, toda la información útil, toda la información sesgada y desastrosa, toda esa criba que los padres hoy día tienen también que ayudar y que estar muy pendientes y tener mucho cuidado con el uso de los teléfonos móviles, ¿no? De los smartphones por los niños, ¿no? Entonces, efectivamente, en la escuela un ojo muy atentos. Desgraciadamente, el profesor tiene libertad de cátedra todavía muy alta como para contradecir o no usar todos esos recursos que están hechos por especialistas y están bien hechos y pero que, por ejemplo, como en el caso del inglés, ¿no? En España parece que los niños en la escuela pública no acaban de aprender, a pesar de las muchas horas que dan el inglés de una manera como en otros países se aprende, ¿no? Tenemos otros hándicaps también y otros egos, pero bueno, en fin, la ciudadanía, por supuesto, es fundamental y hay que ejercerla y hay que enseñarla con todos pequeños gestos, ¿no? El ciudadano es consumidor, el consumo es política, lo personal es político, que es el lema precisamente que nos heredó el movimiento feminista de los 70, ¿no? Y que todo el tiempo, ¿no? Tenemos que recordárnoslo y que ejercer esa política y ese feminismo, que por supuesto es una palabra connotada y que hay que liberar de esas connotaciones y que hay que, pues yo creo que con casos prácticos en su nivel, que es como por ejemplo en agricultura ecológica se ha logrado transformar muchas prácticas agrarias convencionales, digamos, y dañinas para el medio ambiente en prácticas más favorables, pues el feminismo la igualdad de género y pues todo este tema de la violencia se puede con personas que hayan sabido en esos contextos rurales, en esos contextos tan difíciles que nos decía Andrea, ¿no? De años y de unas concepciones patriarcales, porque ese es otro tema muy importante, ¿no? La mujer guardiana del patriarcado, ¿no? Entonces no solo nos bastan las estadísticas y los porcentajes de mujeres, por ejemplo, en ciertas estancias que vemos que están muy lejos, por lo que nos enseñáis, ¿no? De estar en la paridad, ¿no? Pero además hay mujeres que se comportan de una manera poco, digamos, pro mujer, ¿no? O poco feminista, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Y, por supuesto, todas esas informaciones personalizadas que hay que tener en cuenta
con todas las políticas y tal. Lo que pasa es que, claro, es tan difícil, ¿no? Tener información, incluso en los núcleos pequeños, ¿no? Porque siempre hay clanes, tribus, tal, siempre hay una parte que va a estar muy dispuesta a colaborar, a contribuir, tal, a participar, y probablemente otra porción de la población que no va a estar tan dispuesta, ¿no? Por eso, bueno, los trabajos de las asociaciones, todo proyecto que vaya bottom-up es muy importante para los propios municipios, ¿no? Hablando en el contexto rural con el que estamos, ¿no? Entonces, tenemos mucho camino, desde luego, que recorrer, maneras más inteligentes, ¿no? Con las que invertir nuestros presupuestos, nuestras acciones educativas, y es realmente es un contexto, como decimos, muy paradójico, ¿no? Por un lado hay indicadores sociales y culturales, ¿no? Que nos hablan de ese cambio generacional, porque ahora hablamos de la generación tal, la generación cual, y yo hay veces que veo unos shorts así en TikTok que me bastan casi o me son más elucidadores, ¿no? De lo que es ese cambio generacional y ese cambio social tan acelerado en cuestiones de género, ¿no? Y de otras cosas, ¿no? Que ver un adolescente hoy día de 23 años español, ¿no? Intentando cortar un pollo, diciendo, haciendo arcadas, cómo me da asco y tal. Dices, es otra mentalidad, y otras formas y otros discursos y otros lenguajes muy diferentes, ¿no? En los que yo me he socializado, desde luego. Entonces, hay cambio patente, pero hay regresiones muy patentes también, sobre todo en política. Yo no sé, esa derecha o esa política antifeminista o anti-igualdad, ¿no? Si es igual que la que yo conocí del patriarcado rancio y antiguo, o si tiene nuevas características que la hacen bastante diferente. No la conozco realmente, y es verdad que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Conocer lo más de cerca posible, pues tanto a las personas que están a favor, en contra, a los que necesitan ayuda, a los que ejercen violencia. Es antropología pura, ¿no? Son panoramas muy complejos, como todo lo humano. Tiene mucho que ver con la cultura, y hemos visto como la identidad, ¿no? En el caso de las mujeres transmontanas puede ser también un elemento tractor, ¿no? Para reforzar. No ha salido mucho hoy la palabra, porque ya está, yo creo que ya está como interiorizada por todos, pero la palabra empoderarse y la mujer empoderada es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿no? Porque es muy refractaria a cualquier tipo de violencia, ¿no? La corta rápido, y impone un poco las condiciones, ¿no? No hay un hombre, cuando la mujer está empoderada, que se pueda también poner por encima de esas miles de maneras que conocemos en el entorno rural y en el entorno urbano, en las organizaciones o en las casas, ¿no? En el domus de la convivencia doméstica, que tiene tantas sutilidades, ¿no? Y tantas fórmulas y formas, ¿no? De ejercer desigualdad, o al contrario, ¿no? De ejercer armonía, colaboración, coeducación. Ahí creo que hay un esfuerzo muy grande, y ahí en el sector del patrimonio y de la tradición y de las fiestas hay una oportunidad para que los hombres contribuyan a tareas tradicionalmente de mujeres, ¿no? Y igual que las mujeres ejerzan más profesiones, los hombres pues vayan hasta la última frontera, que por ejemplo en mi caso es planchar, porque hago casi de todo y planchar muy poco. Entonces, esos son nuestros propios autodiagnósticos por los que tenemos que pasar, ¿no? También todos los días, y tenemos que siempre, ¿no? Escuchar y escucharnos para cambiar, para perforar otra vez la desigualdad. Muy buena la metáfora, ¿no? Los trabajos de las asociaciones en el rural están fenomenal. Se ve cómo sois, lleváis, ¿no? Ese lema de Think Global, Act Local hasta el final, porque tenéis referencias. He visto que había referencias de México, de España, portuguesas, y hacéis uso, ¿no? Como estamos nosotros intentando siempre, de casos de buenas prácticas, modelos que puedan ser transferidos, ¿no? Y transferibles, y en este caso del género, aunque haya mucha particularidad cultural, hay cosas muy universales, ¿no? Son temas también que tenemos en todos lados, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Entonces,
sí que me alegro mucho de que estéis haciendo esa labor y estéis tan abiertos, ¿no?, a recibir pues las buenas ideas, vengan de donde vengan. Mm, Seguro me dejo muchas cosas importantes, ¿no? La ginopia, pues otro concepto, ¿no? Y el nosotros no. Es verdad que el discurso antecede, ¿no?, a la acción, ¿no? Y lo políticamente correcto es un marco que nos encasilla y nos hace y tal, pero en el que a veces pues no lo incorporamos, ¿no? No es natural como puede serlo a las próximas generaciones. Por eso las personas de 40, 50, 60, ¿no?, que están teniendo que ser, ¿no?, que ponerse, ¿no?, las pilas en estos marcos, pues es de una manera, digamos, que no es incorporada, sino que es un diálogo siempre y un debate entre lo que llevamos dentro, ¿no?, y lo que se sabe que eso no es. Por eso tantas canciones también que hemos cantado toda la vida son ya políticamente incorrectas, tantas anécdotas, ¿no?, tantos chistes, tantos anuncios, tanta cosa en el nuevo marco, pues resulta anacrónica y estridente, ¿no? Pero el caso es que, bueno, se cambie el contexto y el marco, efectivamente, y ya lo nuevo, pues venga con esas nuevas visiones, ¿no?, y cosmovisiones y etos. A ver si es muy importante ese esfuerzo en educación en valores. En España también hubo la educación para la ciudadanía, se quitó la asignatura, hay unas opciones voluntarias siempre de valores, están ahí y no le sacan partido en absoluto a esa oportunidad. Por eso las asociaciones y las personas en general tenemos esa responsabilidad también de ir a las escuelas a incidir en lo posible en esa educación, ¿no?, y de construir puentes, todo lo que podamos hacia las familias y hacia los distintos niveles educativos para, para eso, para intentar trascender, ¿no?, ese poco o ayudar, reforzar ese poco que se hace en las escuelas, ¿no? Entonces, todo escenario es un escenario político, como decimos, ¿no? Todas nuestras acciones acaban siendo políticas. Tenemos que estar muy atentos a, a expresarnos y expresarnos colectivamente contra lo que vemos que se expresa también social y colectivamente y son claramente retrocesos a tantos años de lucha por el bienestar social, los derechos humanos y la democracia y la ciudadanía, ¿no?, y la civilización, al fin y al cabo, en nuestras sociedades europeas y mediterráneas, ¿no? Muchas gracias a todos. Si queréis añadir algo más, pues no vamos a cerrar el micro así violentamente tampoco y a cerrar la sesión. Podéis sentiros libres, ¿no? Bueno, gracias por este interesante debate y agradecer nuevamente a todas y a todos por hacernos aprender un poco más sobre esto, cuestiones tan importantes y no dejar que as coisas caiam no esquecimento e tentar sempre com inteligência, boa vontade e sobretudo em meios rurais que é onde estamos, que é muito complicado, muito complicado aglutinar as pessoas em função de um ou vários objetivos e para mim foi muito interessante. Obrigado. Obrigado, gracias a todos. Y hasta siempre. Estamos en colaboración, esperemos en movimiento continuo y colaboración continua. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até breve. Sim, até breve. Obrigada.